dei-lhe um soco uma vez e ele bateu com a cabeça no chão de cara e pensei que eu tinha matado. E na manhã seguinte disseram-me que ele estava em coma e também tinha uma hemorragia cerebral. Então esta foi a minha segunda agressão grave, a minha segunda hemorragia cerebral no meu registro, então claro que fui mandado direto para a prisão. Alguma vez pensas nisso com culpa ou sentimentos de remorso? Quero mesmo chegar ao ponto da minha vida em que possa dizer que sim a isso, mas também não quero mentir. Nem sequer sei como é que isso se sente. Realmente não sinto nenhuma emoção, não sinto nenhuma felicidade ou alegria ou satisfação. As únicas coisas que realmente sinto são estimulação, mas coisas estimulantes baseadas em sensações que te dão adrenalina. Por isso é que eu costumava usar drogas, sabe, que te faz, sabe, sentir alguma coisa. Então, eu costumava gostar de fazer muito sexo quando era mais novo, porque ainda gosto, mas, na altura, porque sabes que pode sentir isso, sentir o nível de poder e estimulação, e a minha mente tá a ser, sabes, estimulada, então essas são as coisas que posso sentir e posso associar certas emoções a mais níveis cerebrais de compreensão. Então, por exemplo, para mim, o amor não se sente como um amor. Não tenho esta ligação calorosa, eterna que as pessoas descrevem. E eu tenho uma compreensão de ser importante para alguém e eles têm de me mostrar isso porque não consigo senti-lo. Então sim, eu num dia, a dia, sinto praticamente nada. Tô quase sem emoções a maior parte do tempo. Por isso é que tenho de garantir que tô a fazer muito com a minha vida para que se sinta, sabe, suficientemente importante. Não tenho, nem sequer tenho depressão ou tristeza mesmo. É apenas uma indiferença emocional, que pode ser bastante desconfortável porque quero sentir, quero amar, quero ser amado. É como se tivesse desejado isso toda a minha vida e meio que lutei para saber se sou capaz de sentir, receber e dar. Adoraria conseguir experienciar toda a gama de emoções. Até ficaria contente por experienciar a dor e a escuridão, o medo. Embora não goste muito desses, porque os vejo como enormes limitações que tem sido extremamente benéfico para mim não ter porque a enorme vantagem deste. Bloqueio emocional é que não tenho mesmo medo. Não me preocupo com riscos. Não me importo mesmo com as opiniões das pessoas. Não tenho dúvidas sobre mim próprio, nem falta de confiança. Ou estes fatos emocionais que impedem as pessoas, paralisam as pessoas de fazer as coisas que querem fazer. Não desapareceram completamente. Não são zero. Sabes? Há um lampejo. Há quase como se tivesse de haver alguma coisa lá. Sei que amo essa pessoa. Simplesmente não consigo senti-lo. Sabes? Ou se acontece algo grave, como há uma, sabes, parece bastante mórbido, mas se há uma morte ou algo assim, sabes, eu sentiria isso. Então sei que já tive sentimentos, eles estão lá no dia a dia. Não estão. Ah, não sou influenciado pelas outras pessoas, é muito superficial. Diria que depende mais ou menos de onde estou na vida, mas pode ser cerca de 5% do que penso que uma pessoa normal é. Tipo, adoro danos à propriedade, adoro partir coisas, adoro partir vidros. Quebrei uma janela que custaria 850 libras esterlinas, uma janela, mas então eu costumava pegar um martelo de ônibus e usar para quebrar janelas. Então eu roubava do ponto de ônibus o martelo de ônibus que ficava na parte de trás do ônibus para emergências e eu ficava com esse pequeno martelo de ônibus com pontas de diamante e eu simplesmente saía por aí quebrando todas as janelas que eu conseguia encontrar. Não sei se era um grito por atenção ou apenas um impulso imprudente ou algum tipo de emoção, ou estímulo, ou desejo de sentir, ou adrenalina, mas seja lá o que fosse, eu acumulei muitas condenações por danos criminais. Aos 14 anos eu tinha uma ASBA, então eu tinha uma ordem de comportamento antissocial que obviamente está diretamente ligada ao comportamento antissocial e eu fui proibido de certas áreas e não podia estar perto de um certo número de pessoas. Eles meio que desistiram um pouco neste ponto. Eles decidiram me isolar da família porque eu estava colocando meu irmão em apuros na época. Ele era bem parecido porque eu acho que ele meio que me admirava porque ele é 5 anos mais novo, então ele me via como seu irmão mais velho, descolado, imagino na época. E eu estava me metendo em problemas porque eu comecei a vender drogas, então eu comecei a fazer com que ele vendesse drogas comigo para mim. Então eu acho que conforme o meu uso de drogas se deteriorou, eu me tornei menos um irmão mais velho descolado e mais um drogado e irmão mais velho, e eu acho que ele meio que acertadamente tomou um caminho diferente e ele é muito diferente de mim, então ele definitivamente não é como eu, ele é como o oposto de mim, na verdade. Eles literalmente me escreveram uma carta e disseram que você está afetando a família e também está afetando o nosso casamento. E seu irmão, então agora você está cortado da família e não vai jantar mais e você sabe que não vai ter mais contato. Você só sobe e vai pro seu quarto e pronto. Agora, 1 ano depois eu encontrei, eu sempre digo encontrei, não sei por que uso essa palavra, é uma palavra tão psicopata de se usar, mas eu encontrei uma namorada, simplesmente encontrei essa namorada. Agora eu a conheci. Namorada ela foi como meu primeiro amor.
E isso meio que confirmou que talvez eu não seja esse garoto mau e sem amor, porque esse é meio que o pensamento que eu tinha, eu era mau e não digno de amor. Por que meu pai não me amava? Se ele não me amava então, talvez ninguém me ame, também eu não conseguia sentir esse amor. Talvez estivesse sendo dado a mim pela minha mãe, mas eu simplesmente não sentia. Então pra mim eu simplesmente não estava sendo amado. Eu não entendia, talvez que eu não conseguia receber isso naquele momento. Então eu consegui essa namorada. Eu conheci uma mulher adorável que acabou se tornando minha namorada e tivemos em um relacionamento por 1 ano e eu acabei passando muito tempo na casa da família dela e acabei, né, passando muito tempo na casa da família dela, e eles realmente eram uma unidade familiar onde eles se sentavam em frente à televisão e eles, sabe, riam e brincavam, conversavam uns com os outros e eles cozinhavam jantar pra mim e eles tinham uma família grande de umas 3 irmãs e um irmão e eu simplesmente pensei: "Nossa, isso é como uma família é". E eu comecei a pensar: "Talvez eu não seja mau e sem amor", e isso realmente preencheu aquele vazio, que eu estava procurando preencher a vida toda. Eu me senti amado. Eu acho que diria que me senti amado naquele momento. E então meu vício em álcool estava piorando nesse momento. Então estava começando a eu estava apenas fumando um pouco de maconha e bebendo um pouco antes disso, mas minha mãe e meu pai era alcoólatra, minha mãe bebia muito, provavelmente alcoólatra às vezes mas meu pai era o principal alcoólatra, mas o álcool era muito frequente na minha família, então eu bebi desde bem jovem, tipo aos 16, mas aos 17 eu estava começando a ficar bêbado tipo uísque e numa noite em particular eu bebi muito uísque e tive uma discussão com minha namorada e ela queria muito, muito me machucar, então ela disse: "Bem, você sabe que eu te traí". No momento que ela me disse isso, eu simplesmente senti perda e rejeição e confirmação, e eu meio que quando as pessoas Entendi. morrem e tudo passa como um flash diante dos olhos, isso aconteceu comigo, mas foram todos os meus traumas todos em um só, e eu senti a minha família me rejeitando e me isolando e me cortando. Fora eu não sentia na época, mas eu senti naquele momento e senti toda essa confirmação de: "Nossa, Lewis, essa é a informação que agora você precisa ouvir de que você é realmente ruim, não amável", e eu completamente vi tudo vermelho, eu estava apenas e entrei num frenesi e não sabia o que eu estava fazendo. Comecei a destruir a cozinha dela de raiva, ataques de choro e raiva, meio que não sabia o que estava fazendo e puxei uma gaveta da cozinha e quando eu arranquei do encaixe da gaveta, ela caiu no chão junto com uma faca de cozinha de 6 polegadas. E ela caiu no chão e antes mesmo que eu percebesse, eu a peguei e simplesmente fui. E então não percebi o que tinha feito, então desci as escadas e uma amiga da minha namorada estava lá na época, ela disse: "Lewis, o que você fez?", o meu pescoço estava realmente a jorrando sangue, porque eu havia cortado minha garganta e você talvez não consiga ver agora, porque você sabe, 17, 18 anos atrás, mas isso é só e eu tenho tatuagens e outras coisas, mas há 2 cicatrizes ali. Eu cortei minha garganta porque era tão doloroso, eu não sei se queria me matar. Eu não sei se foi impulso, eu não sei se estava apenas vendo tudo vermelho, eu não sei se eu tinha ficado psicótico, eu não sei se estava mesmo tentando machucá-la de alguma forma, meio que dizendo: "Bem, você me machucou, então deixa eu te mostrar o que posso fazer, você sabe, te punir por fazer isso". Colocando isso nos seus ombros, eu não tenho ideia de por que fiz isso, mas eu fiquei, assim, meio insano, a ponto de eles terem que os paramédicos chegaram e eu comecei a brigar com os paramédicos, e então eventualmente eles me imobilizaram, me costuraram, me colocaram no hospital, mas então eu fugi, voltei pra casa dela, bati na porta com sangue por toda parte, num avental hospitalar mas quando ela abriu a porta eu realmente percebi que não tinha nada para, dizer, então eu simplesmente fiquei lá parado e não disse nada, então ela obviamente ficou apavorada, chamou a polícia, eu fui internado compulsoriamente sob a lei de saúde mental e colocado numa sala acolchoada. Tipo, se eu te contar as histórias, você nem acreditaria nelas, tipo, o que eu costumava fazer, é que eu costumava me colocar em situações onde eu simplesmente apanharia e eu costumava, na verdade, não revidar. Eu não tenho certeza se eu estava com medo ou apenas não familiarizado ou estava naquele momento de congelamento, porque quando meu pai me batia, eu congelava, quando eu estava sendo abusado sexualmente, eu congelava, então eu até literalmente. 17 anos de idade, na verdade, costumava apanhar, tipo, bem regularmente e eles costumavam apenas me colocar no chão e começar a me chutar e eu costumava apenas esperar eles terminarem, então apenas. Me levantava e dava risada e não me importava nem um pouco e eu não sei se eu gostava. Não diria que gostava, mas não, provavelmente gostava um pouco, era parte de mim. Que fazia isso, não sei porquê, e eu estava meio que lá porque não tinha aquela bravata, sabe, eu não era um cara grande, era pequeno, era magro, era alto, mas era magro, então não era como cara durão, então em vez disso eu era apenas um maluco que aguentava e não se importava, e esse era meio que meu nicho quase que assim, mas nessa época eu meio que me autodestruí com a namorada e é meio confuso, mas me envolvi mais com álcool e cocaína e coisas assim, e fui para uma instituição para jovens infratores,
por roubar uma van e nos anos seguintes minha vida ficou louca, mas houve uma vez, né, onde eu estava numa boate e lembro desse cara que tinha me atacado há pouco tempo com um grupo de amigos dele, foi tipo quando eu peguei a faca e cortei minha garganta, onde eu só ouvi e olhei bem nos olhos dele, meu punho simplesmente subiu e deu um soco na cara dele, e eu prometo que não tinha absolutamente nenhuma intenção de fazer isso. Aconteceu involuntariamente por, né, algum lugar, então algo no meu subconsciente me mandou dar um soco, nem me mandou, simplesmente socou esse cara na cara e foi o primeiro soco que dei, e aí entramos numa briga, eu ganhei a briga, então, bem, não ganhei exatamente, mas, tipo, sabe, não apanhei. Pela primeira vez eu saí por cima, e aí os seguranças me expulsaram e eu me senti como homem mais poderoso do mundo, me senti ótima e pensei: "É isso aí", sabe, eu queria ter, esse reconhecimento do meu pai por da namorada, da atuação, todas essas coisas que não funcionaram, mas isso eu gosto disso, isso é bom. E fiquei viciado em violência e comecei a brigar agressivamente e frequentemente, e procurar. Por isso até o ponto onde às vezes eu brigava mais de uma vez numa noite, tipo, eu seria expulso de uma boate com a camisa rasgada, e aí eu não fiz. Isso muitas vezes, mas às vezes havia ocasiões onde eu literalmente pagaria moradores de rua pelas suas camisetas para poder vestir de novo. Eu ficava tipo, meu Deus, eu vou pro final da fila e entrar de novo e voltar pra briga. Eu pulava arame farpado, qualquer coisa para voltar e brigar, porque eu estava viciado e obcecado com isso. E sim, obviamente isso acumulou muitas acusações. Acabei tendo uma vida muito caótica por alguns anos de bebida, drogas, violência, crimes graves, lesões corporais, desordem, indo de um adolescente que não revidava para alguém que pisotearia a cabeça das pessoas e, sabe, as colocaria em coma. Não há razão para isso não ter evoluído para assassinato. Eu nunca não acho que seria um assassino em série. Nunca tive prazer, nem pensei como seria incrível matar alguém, mas aconteceu numa situação. É bem possível mesmo. Eu fui acusado de bater em alguém com uma garrafa e bater no abdômen numa boate. Ele estava bem até entrar num táxi. E aí desmaiou e teve uma hemorragia cerebral. E aí eu fui preso por outra coisa. Acho que violei minha condicional. E no dia seguinte, após ser solto da prisão às 5 da manhã, a polícia veio e me prendeu por lesão corporal grave. Acabei depois disso conseguindo reduzir algumas das acusações, porque na verdade fui condenado por lesão corporal grave, mas também briguei com 4 caras. Eu e meu amigo contra 4 caras e na verdade fomos acusados de mais 4 lesões corporais graves, então parece insano, mas a certa altura tinha 5 lesões corporais graves no meu registro policial. Mas felizmente foram reduzidas para lesão corporal, 2 foram retiradas, então havia apenas 2 lesões corporais, então fiquei com uma lesão corporal grave e 2 lesões corporais. E isso foi quando eu estava enfrentando 8 anos de prisão, e foi quando fui ao meu relatório pré-sentença com a liberdade condicional, e foi quando me disseram: "Você sabe, Lewis, você percebe que você vai pra prisão", e eu não me importava, e eles me perguntaram: "Você não sente nenhuma empatia ou qualquer remorso?" Eu disse que não, e foi então que me enviaram para avaliação psiquiátrica. Foi onde recebi o diagnóstico de transtorno de personalidade antissocial e o transtorno antissocial. De personalidade é o termo clínico dado a um psicopata, mas de alguma forma eu sempre acho muito injusto, mas só tô dizendo como é. Acho que é porque eu sempre penteava o cabelo para um lado e vestia terno quando ia ao tribunal e falava bem. E acabei saindo com uma sentença suspensa de 2 anos. E eram tipo 250 horas de serviço comunitário, foi como a maior ordem comunitária que eu poderia ter recebido, mas na verdade não fui preso por isso. Mas depois acabei fazendo de novo e fui preso, então na verdade só fui preso 3 vezes. Assim, então a primeira foi por causa da van e a segunda foi por violar minha liberdade condicional. E a terceira foi quando eu estava numa fila de táxi e furei a fila. Não sei se fiz de propósito porque era arrogante e achava que podia, eu estava tão bêbado que não percebi, e um cara começou a gritar na minha cara. E eu tento lembrar como ele era, mas na verdade não sei porquê. Tudo que consigo ver é o rosto do meu pai gritando na minha cara, então isso não acontecia toda hora, não é como se toda pessoa com quem eu brigasse fosse como se eu estivesse me vingando do meu pai, mas obviamente havia alguma raiva subconsciente em relação a ele. Mas nesse cenário específico, esse cara, na verdade, tinha 40 anos, eu tinha 24 nesse momento, essa foi a última vez que fui preso, então ele era bem mais velho que eu, parecia bem mais velho pra mim na época. E sim, ele realmente me provocou, me lembrou do meu pai, eu apenas. Não deveria dizer apenas dei um soco nele e ele bateu. A cabeça dele bateu no chão de cara, pensei que o tinha matado porque ele apenas ficou. Ele apenas não se mexeu, o rosto dele estava grudado no chão, o barulho que eu ouvi do concreto. Todo mundo se virou da estação de trem, apenas olhou e eu olhei para o canto e vi a câmera de segurança e pensei: "Ok, vou pra cadeia,
Então coloquei meu casaco sobre, a cabeça dele pensando que estava morto, levantei as mãos e pensei que isso me daria as melhores chances de conseguir uma sentença melhor e esperei a polícia chegar, então me colocaram na traseira do carro da polícia, me colocaram na traseira do carro da polícia, e todo mundo correu ao redor dele e tentou ajudá-lo e tal, então eles não quiseram me dizer o que aconteceu e até perguntei ao meu amigo, ele veio até a janela e disse: "Você não sabe se ele tá morto ou não", e mesmo nas celas eles não me diziam se ele estava morto. Então na manhã seguinte me disseram que ele estava em coma e também teve uma hemorragia cerebral, então essa foi minha segunda hemorragia cerebral no meu arquivo, então é claro que fui mandado direto pra prisão. Sei que 3 dias depois ele saiu do coma e acredito que se recuperou completamente. Eu, tentei entrar em contato através da liberdade condicional, justiça restaurativa e coisas assim, mas ele não tem interesse em falar comigo. Acredito que ele tá bem, embora não saiba o que tá acontecendo com ele mentalmente. Você já pensa nisso com culpa ou sentimentos de remorso? Realmente quero chegar ao ponto da minha vida onde posso dizer sim é isso. Mas também não quero mentir. Quero tentar e vou tentar realmente pensar sobre isso, por quê? Normalmente quando me perguntam isso, quando eu recebo essa pergunta, minha resposta padrão era não, porque eu apenas penso e só conto minha história e não vou por aí. Fiz muito trabalho comigo mesmo em Bali. Recentemente estou realmente tentando, então deixa eu ver se consigo chegar lá. Nada, ainda. Não tô lá. Nem sei como é essa sensação. Essa é a questão, nem sei como. Chegar lá, mesmo tentando invocar isso, mesmo tentando intensificar um pouco para tentar fazer sentir. Lamento, logicamente, o impacto que isso teve nele, sei que isso não é justo e eu sinto pena, obviamente não faria sentido. Gostaria que nunca tivesse acontecido com ele porque ninguém merece isso, mas só tem um sentimento de, sei lá, remorso. Parece que simplesmente não tenho isso. Foi depois de agredir esse cara na fila do táxi que fui pra prisão. Pegaria 3 anos, mas sempre recebi sentenças mais leves que qualquer outra pessoa, porque consegui dizer as coisas certas e porque me declarei culpado no local, eles me deram metade de desconto. Normalmente dão 1/3 de desconto por se declarar culpado, mas como me declarei culpado no local, me deram metade. Então eu peguei 18 meses e liguei para os meus amigos. E perguntei para um dos meus amigos o que as pessoas estão dizendo sobre mim, e eles disseram: "Você está na primeira página do jornal, violento e grosseiro". Ok, legal, mas então eles também disseram que seu amigo postou uma foto sua nas redes sociais, uma era do lado de fora do tribunal no dia que você, foi condenado e uma era do lado de fora do mesmo tribunal 7 anos antes. Bom. E do lado de fora do mesmo tribunal, mas com 7 anos de diferença, com a legenda nada muda. E isso, de tudo, foi meio que a coisa que me tocou, porque pensei, primeiro, como você ousa? Mas ele estava certo, e acho que foi isso que me tocou, nada havia mudado. 7 anos haviam passado e você sabe, tô indo pra prisão de novo, porque esse foi o período entre quando eu tinha 18 e quando eu tinha 25 indo pra cadeia, e por mais clichê que pareça, fui preso por 1 ano, fiquei condenado por isso por um bom tempo, então saí da prisão há alguns anos. E eu estava mais velho, e era um garoto, e estava olhando pra trás, pra mim mesmo, e olhei no espelho. E, por algum motivo, nunca havia percebido que eu era o problema, e perceber que nada mudou. Meio que me fez olhar pra mim mesmo e tentei fazer mudanças em tudo, nas coisas ao meu redor antes de tentar arranjar um emprego, tentei ir a pubs em vez de boates, fazia essas mudanças estúpidas diferentes pensando que ia fazer alguma diferença, mas nunca olhei pra mim mesmo, ou sequer tive a ideia de desenvolvimento pessoal. Ou simplesmente acreditava que você era um certo tipo de pessoa, e isso era quem você era. Até minha mãe me disse: "Sabemos todos que não vai chegar a velhice, Lewis", como se ela soubesse que eu ia morrer jovem. Eu havia aceitado que ia morrer jovem, eu era simplesmente, era um dos piores, era sempre o mais maluco. E esse era eu, essa era a minha identidade. Mas então meio que tive essa percepção de que eu era o problema, eu estava causando isso. Porque também tinha começado a culpar tudo e todos ao meu redor. E estava a pensar em todas essas coisas e a pensar: "Bem, claro, a minha vida vai ser assim, por causa de todas essas coisas que aconteceram". Mas percebi que se quisesse que a minha vida mudasse, tinha de me mudar a mim mesmo. Consegui um lugar nesta reabilitação de 6 meses. Vieram buscar meus portões da prisão, levaram-me pra reabilitação, e a reabilitação foi intensa. Era terapia 24 horas por dia. Era destruir você e reconstruir você, fazendo você olhar para todos os motivos pelos quais você precisava beber e usar drogas. Não era apenas uma questão de abstinência, era uma questão de se tornar uma pessoa, que é completa dentro de si mesma, e não precisa usar substâncias externas para resolver um problema interno. Ah, e foi difícil, me destruiu,
Aconteceu mesmo, às vezes até me senti suicida durante esse processo. Mas quando saí daquele lugar, me senti livre, como se um peso tivesse sido tirado dos meus ombros. E enquanto eu estava fazendo isso, numa das reuniões, alguém se aproximou de mim e me pediu ajuda, e eu pensei: "Por que tá me perguntando isso? Tipo, eu também tô aqui porque tem um problema, então eu não vou ser muito útil para você". Era o meu primeiro dia. Então pensei: "Justo, tudo bem, ok". E eu lhe dei um pequeno resumo do que acontece. E quando ele se afastava, pensei: "Na verdade, acabei de ajudar aquela pessoa". E isso me fez perceber que você não precisa necessariamente estar muitos passos à frente de alguém para poder ajudá-los. Então, nessas reuniões, eu absorvia as recaídas das pessoas, negações, descobertas, histórias, gatilhos, traumas, e através disso e da minha própria experiência pessoal, estava aprendendo muito. Então, comecei a pensar por que isso só está disponível. Para pessoas que são viciadas em drogas e alcoólatras. Então, isso, na verdade, também é útil para pessoas normais, porque estou vendo pessoas saindo do fundo do poço para melhor que a média. E aí tem essas pessoas comuns por aí, que não tiveram o luxo de chegar ao fundo do poço, ao ponto de dizerem: "Ah, não vou fazer isso". Elas precisam trabalhar em si mesmas, para conseguir ficar acima da média. Então comecei a ajudar pessoas de graça. Eu procurava nas redes sociais, procurava pessoas que pareciam infelizes, escrevia nos seus posts negativos e dizia literalmente: "Ei, quer nos encontrar para tomar um café? Eu pago o café e conversamos sobre isso". E foi assim que tudo começou, porque comecei a realmente ajudar essas pessoas e consegui ótimos resultados para elas. E pensei: "Uau, sou bom nisso". E aprendi muito. Isso combinado com a percepção de que isso poderia ser algo que eu fizesse, né, então fiz algumas qualificações e outras coisas e alguns treinamentos. Sim, comecei a conseguir alguns clientes. E também devido a essa condição, ou desligamento emocional, ou ao meu tipo de personalidade, ou como quiser descrever, eu conseguia realmente pressionar as pessoas a fazer as coisas que elas queriam fazer, e não as deixava escapar com nenhuma desculpa esfarrapada. Que elas inventavam nem me deixava desviar do foco por causa de qualquer trauma que elas compartilhassem comigo, que normalmente faria as pessoas se retraírem. Evoluiu para outros coaches me perguntando, como eu estava fazendo, o que eu estava fazendo. E então criei o treinamento propriamente dito, e as estruturas e os modelos para poder ensinar. A maneira como eu fazia coaching com outras pessoas, que também se tornaram muito bem-sucedidas. Lutei a vida toda me perguntando: será que tenho esse transtorno e preciso aprender a viver com isso? E simplesmente aceitar o que tenho. Às vezes, com a minha situação, fico em conflito. Acho que simplesmente não sou como as pessoas normais. Realmente acho que não sou. E realmente não sinto como se estivesse lá dentro. Mas outras vezes tem um pequeno lampejo. Ou as pessoas me dizem: não, não, Lewis, eu consigo realmente sentir energia vindo de você. E sinto que você é uma pessoa realmente adorável e amorosa. E aí penso: sim, você tá certa. E então tento trabalhar nisso, mas é muito difícil. É tão. Ou tá tão profundo. Que é como se eu não soubesse como acessar. Se eu continuar me apegando ao rótulo de sou um psicopata, não consigo sentir, então não vou conseguir mesmo. É como antes. Se eu me apegasse ao rótulo de sou ruim, não posso mudar, então nunca ia mudar e nunca mudei. Mas no momento em que pensei, na verdade, aceito a responsabilidade por isso e posso mudar, eu mudei.